Também eu vou falar de um tema um pouco diferente do que no ano passado. No ano passado eu falei sobre eletroestimulação neuromuscular e hoje eu vou abordar esse tema que também é uma linha de pesquisa forte nossa na Santa Casa, fortalecimento do complexo póstero-lateral do quadril em diversas lesões do membro inferior. A ideia aqui é fazer um overview sobre o que dá para ser usado, que tipo de lesão a gente já começa a ter uma certa evidência para se tratar com esse enfoque mais proximal, esse enfoque mais no quadril. Como sempre faço, agradeço aí todo o nosso grupo lá da Santa Casa, e aqui é óbvio que estamos aqui em quase 20, 25 pessoas da Santa Casa, mais uns 10 da São Camilo aí. Então gostaria de botar o nome de todo mundo, todos os meus ex-R2 lá da Santa Casa, mas não dá, não caberia no slide. Então agradeço a todos esses, doutora Nilza também e doutor Flávio Brick. Bom, lançando aqui em primeira mão, nós temos agora um site. Então ao contrário do Dr. Rafael, eu tenho aqui o site onde eu vou disponibilizar, já tem lá no site todos os meus artigos, tá? Então tudo que eu vou falar aqui hoje, todos os papers que eu vou citar de nossa autoria, vocês podem encontrar aqui no site www.ojoelho.com.br. Queria deixar claro que novamente não tenho conflito de interesse algum para essa apresentação. E vamos lá, vamos começar aqui a discutir um pouco do tópico. Então esse trabalho de 2002, publicado na British Journal of Sports Medicine, eles avaliaram 1.600 corredores, tá? E tentaram ranquear quais eram as lesões mais comuns por overuse, né, por sobrecarga. E em primeiro lugar, a síndrome da dor fêmuro-patelar, tá? 21%. Síndrome da banda iliotibial em corredores, lembrando que o trabalho não foi para lesão traumática, lesão apenas por sobrecarga. Faceite plantar, 10%, lesões meniscais, 6%, síndrome do estresse tibial, tendinopatia patelar, tendinopatia de calcâneo, as trocanterites, as lesões de glúteo médio, insercionais de glúteo médio, fraturas por estresse de tíbia e a dor lombar com uma porcentagem um pouco menor. Talvez um pouco mais traumática ou que envolva uma superfície mais instável, entorses de tornozelo, lesão ligamentar, lesão de LCA, lesão de colateral medial, lesões meniscais e impacto fêmuro-acetabular. E aí, parando para analisar esse trabalho, como é que eu posso fazer um trabalho preventivo no esporte? Eu vou passar aqui desde os pacientes sedentários, que nós tratamos na Santa Casa, no consultório particular, mas também mostrar o que a gente faz, o protocolo que a gente implementou na Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Então, como é que eu posso fazer um protocolo preventivo? Eu teria que pegar cada lesão dessa e fazer um treino específico para prevalência e incidência em cada uma delas? Seria muito difícil. Então, eu tentei imaginar que relação essas lesões todas podem ter. Como é que eu poderia acertar o alvo e aí sim conseguir pegar um leque maior em termos de prevenção? Claro que se o indivíduo tem esse tipo de padrão, essa rotação medial, adução do fêmur, e aqui vale a pena ressaltar, está bipodal. A gente não está falando de tronco e pelve ainda, está bipodal. Então uma insuficiência dos músculos lá do quadril vão levar para esse padrão. E é óbvio que se eu tenho um padrão desse de agachamento, um padrão desse de aterrissagem do salto, eu vou ter maior instabilidade de tornozelo, eu vou ter uma maior carga na face medial do joelho, falando aí em LCM, falando em menisco lateral, falando em LCA, uma maior pressão, o Dr. Rafael mostrou brilhantemente, patelo-femoral, eu posso ter, dependendo do que ocorrer na pelve, um estresse maior na banda, e aí sim, as trocanterites e até mesmo, dependendo do nível do agachamento, da profundidade do agachamento, você pode favorecer o impacto fêmuro-acetabular. Eu vou pegar aquele bump ósseo do fêmur, o CAM, e aproximar da exostose do acetábulo, que nós chamamos de pincer. Então, se eu tenho um CAM e pincer, é óbvio que no agachamento aí de 90, 100 graus, eu vou tender a ter essa impactação anterior. Então, vamos discutir como é que eu posso fazer uma prevenção de lesão. E os próximos 2, 3 slides são slides clássicos, básicos, tá? Mas para quem me acompanha sabe que eu sempre cito, porque é uma linha de raciocínio. Vocês vão ver daqui a pouco onde eu quero chegar. E esse é um trabalho que talvez pioneiro, costumo dizer que é um dos mais importantes da história da fisioterapia, porque é um trabalho que mostrou que a gente tem que parar de olhar para o VMO. Que o problema todo está aqui, ó. O problema todo é proximal, por isso que leva a essa perda de área de contato, e aí a pressão vai aumentar, eu vou começar a empurrar essa cartilagem, a pressão vai chegar no osso subcondral e o indivíduo vai desenvolver sintomas. Então, tudo começou aqui. E aí eu vou começar a fazer uma análise dinâmica dos meus pacientes, e eu vou esse vídeo clássico, né?
também é o famoso teste do armário, porque a gente sempre usa esse armário lá na Santa Casa para fazer os vídeos. Então está aqui um valgo de 30 graus, 40 graus, não tem como eu controlar fortalecendo o quadríceps apenas, eu preciso fazer um controle mais proximal. E esse déficit de ativação dos músculos do quadril, a gente sabe que vem muito da explicação da balança de Powell, que também eu não vou entrar em detalhe aqui, que eu acho que já é de conhecimento de todos. Mas só mostra que se você tem um braço de alavanca maior, quando a pelve tende a cair para o lado oposto, um braço de alavanca maior do peso do corpo, esse braço de alavanca 3 vezes maior do que o braço do glúteo médio para manter a posição, isso vai levar, óbvio, a uma falência do glúteo e o joelho vai entrar, vai fisgar para medial. O único problema é, a gente começou a olhar para o quadril e falar, pô, achei a forma de tratar o quadril, fortalecendo o glúteo médio, para evitar essa adução do fêmur, que vocês viram lá. Eu vou mostrar mais uma aqui, ó. Esse já é um paciente com impacto fêmuro-acetabular que nós avaliamos agora no meu pós-doc na University of Southern California, no laboratório do Dr. Chris Powers. Percebam que ela tem aí um valgo do joelho e olhem a pelve. Olha a queda da pelve que ela apresenta. Tá? Então é um conjunto de coisas. Se eu começar a olhar só para o glúteo médio, tá? eu vou chegar à conclusão de que ele sozinho, por ter um braço de alavanca de 1/3 do peso do corpo, ele sozinho não vai dar conta de segurar a queda da pelve e também o glúteo médio sozinho não vai ter 3 vezes mais força do que o peso do meu corpo para não deixar o joelho fisgar para dentro. Então como é que eu posso pensar que um músculo vai fazer tudo isso? Daí que é o tema principal da minha apresentação hoje. É começar a olhar para a balança de Powell e pensar no sentido 3D, que talvez se eu mudar um pouquinho essa imagem e começar a olhar por trás, eu vou ver que o glúteo máximo também é um músculo importantíssimo como rotador lateral do quadril. O glúteo médio é um rotador lateral e abdutor. Se olhar aqueles pequenos músculos obturador, gêmeo, o quadrado, o piriforme, os pequenos músculos posteriores do quadril, que são rotadores laterais, se eu somar a área de secção transversa de todos eles e acrescentar a força de tração que eles podem fazer para evitar a queda da pelve ou para evitar a adução do fêmur, talvez sim eu consiga vencer 3 vezes do peso corporal. Então a ideia aqui em princípio é, vamos pensar no quadril sempre em 3D e não apenas em uma dimensão, pensando que o glúteo médio é quem vai resolver todo o problema. Esse trabalho também interessantíssimo de 2010, publicado na JOSPT, onde o indivíduo está aqui começando a fazer um agachamento unipodal. Então você pega aqui essa seta amarela, é a força de reação do solo. Quando ele começa a descer, eu já esperava o quê? O joelho fisgando, o valgo. Só que esse trabalho mostrou que quando ele começa a descer do agachamento, em primeiro lugar ocorre uma queda da pelve. Observem que a pelve ela caiu, ela inclinou para o lado oposto. E quando existe a queda da pelve para o lado oposto, por insuficiência dos músculos abdutores e rotadores laterais, o joelho ele tende a afastar dessa linha amarela. Ele tende a afastar da força de reação do solo. Então eu posso dizer que existe um momento varo no joelho. É um momento externo varo do joelho. Pô, mas o problema não é o valgo dinâmico? Não é o colapso medial do membro inferior? Como é que ele pode ter um momento varo? Porque existiu a queda da pelve primeiro. E nesses pacientes que apresentam a queda da pelve, quando o tronco inclina, ele vai tentar compensar com o quadrado lombar, com o eretor da espinha. Então a pelve caiu. Quando o tronco ajudou, fez um Trendelenburg, aí sim a tendência é equilibrar a pelve, só que aí a falência dos músculos do quadril vai fazer com que o joelho entre para o valgo. Então se você está em apoio bipodal e o seu joelho entrou, o valgo é a causa primária. Mas se você está avaliando o seu atleta ou o seu paciente na esteira e percebe que quando ele pisa ou vai descer uma escada, pisou, se teve a queda da pelve, saiba que ele vai ter um momento varo, que depois, quando ele corrige com o tronco, aí o joelho entra em valgo. Então parece que é um problema desencadeando o outro. E aí vamos pensar, se é o fêmur que aduz e roda medial, glúteo médio, glúteo máximo. Se é a pelve que cai para o lado oposto, quem pode controlar isso? Os mesmos músculos abdutores que vão trazer. Então eu estou começando a cada vez mais a entender esse mecanismo, que aqui, o core está aqui, ó. O controle está aqui. Esse corredor
fazendo a esteira, percebam aí que isso é uma coisa que eu, trabalhando agora com cinemática e cinética, eu reparei. Quando você põe o cara para correr na esteira e avalia de costas, vai por trás dele e avalia, quando você não vê a pelve caindo, como nesse caso, é porque ela caiu de 5 a 7 a 8 graus. 5 a 8 graus. Quando você vê a pelve caindo, quando você fala, não, ele não tem nada ali, está normal, saiba que tem 5 a 8 graus. Quando você vê a pelve desabando, saiba que tem 10, 12, 15 graus. Que no olho, muitas vezes, você não pega. Por isso que é importante aí os estudos cinemáticos para mostrar que essa queda da pelve para o lado oposto vai levar a um momento externo varo do membro, ou abdutor do membro inferior. Olha essa menina descendo escada. Ela tem um varo estático. Quando ela começa a descer, o vetor força de reação do solo passaria medialmente ao joelho. Então o joelho está sendo empurrado para fora, momento externo, varo. E aí quando ela começa a descer, a pelve inclinou, e aqui de propósito eu cortei o tronco, que eu vou entrar no tronco daqui a pouco. E aí quando a pelve inclinou, tentou corrigir, musculatura ativa, e aí o joelho começa a fisgar para medial. Essa é uma outra menina que nós avaliamos no grupo de impacto fêmuro-acetabular. A gente percebe aí no step down, como ela apresenta uma instabilidade. O direito eu nem acho que é o pior, mas olhem bem a pelve, queda da pelve, inclinação do tronco para o mesmo lado. Uma inclinação ipsilateral do tronco. E do lado oposto, olha como a perna vem bambeando. Ó, tem o valgo, mas tem a queda da pelve. Então aquele controle do quadril se faz muito necessário nessa menina. E aqui quando a gente plota, digitaliza a imagem com software de análise cinemática, a gente percebe aí, ó, nitidamente a queda da pelve, olha a instabilidade do joelho, e daqui a pouco começa a olhar também para o tronco, que são muitas informações. Ó. Pelve caiu, a hora que ela trocar vai ficar melhor ainda. Ó. Olha a instabilidade do fêmur. Pelve caindo e o tronco começa a inclinar como uma compensação. Tudo isso por uma insuficiência desses músculos laterais aqui. Entrando um pouquinho, introduzindo um pouquinho a função do tronco nisso tudo, percebam essa ginasta, uma lesão de LCA, fazendo atividade, e aqui parece bipodal, mas percebam que ela vai colocar um pé primeiro no solo, e aí ela entrou em valgo. Quando ela entrou em valgo, a pelve está também, houve uma queda para o lado oposto, tentou corrigir e o tronco inclinou para o mesmo lado. Nós temos evidência, eu estou falando tanto aqui que parece que o quadril é quem desencadeia o problema no fêmur e é quem desencadeia o problema na pelve, é quem desencadeia o problema no tronco. A gente tem evidência que relacione a fraqueza dos músculos do quadril com diversos tipos de lesões do membro inferior? Para patelofemoral, sim, e muitas. Nós temos aqui os nossos 2 papers, publicados, esse da Jospit em 2010 e esse outro na Journal of Strength and Conditional Research. Tem uns 2 meses que nós publicamos esse trabalho, e diversos outros autores, eu deixei de citar vários porque não cabia aqui no slide. Nós já temos os trabalhos de Tim Hewitt, de Cincinnati, e mostrando também a relação da pelve e do tronco com a lesão do LCA. Nós temos trabalhos em artrose, lombalgia. Esse é um ponto que também eu queria tocar. Será que, se eu pegar um paciente que tem essa instabilidade do quadril, com essa queda da pelve para o lado oposto, que ela faz essa inclinação do tronco para tentar compensar, e o tempo todo durante a marcha, durante uma atividade funcional, o tronco vai bambeando para um lado e para o outro, será que se eu trabalhar o core, será que se eu fizer um fortalecimento de transverso abdominal, de multífidos nesse cara, eu vou conseguir controlar a queda da pelve? Será que o foco do nosso tratamento não tem que ser mais a pelve? Porque é ela que controla o que vai acontecer com o tronco, em vez de já ir direto para os músculos abdominais, os músculos de estabilização segmentar? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui. Pensar mais na base, na raiz, que é a pelve. Impacto fêmuro-acetabular, esse trabalho é interessantíssimo, desculpe. Eles aplicaram pegaram pacientes que iam fazer artrorressonância, aplicaram uma injeção no quadril para fazer um exame, tá? E avaliaram a força antes e logo depois da ressonância. E perceberam que quando você mexe na articulação, a fraqueza dos músculos do quadril é imediata. Será que não existe também uma inibição artrogênica, a mesma, parecida com a do quadríceps? Será que não existe uma para o quadril? Outra pergunta que eu levanto. E aqui também o trabalho, inclusive, da doutora Kulig, que esteve comigo, uma das professoras do programa lá em Los Angeles, também relacionando a instabilidade de tornozelo
fraqueza dos músculos do quadril. Esse é um trabalho que eu citei, nós publicamos em 2010, mostrando pessoas que têm dor anterior do joelho apresentam fraqueza dos músculos rotadores laterais e abdutores da coxa, abdutores do quadril. Nós fizemos uma avaliação com dinamômetro manual. E esse é o que eu falei, que tem aí 2, 3 meses, onde nós avaliamos não só a força dos músculos do quadril em pessoas que têm dor, mas eu fiz uma razão. Eu fiz um índice, pegando a força do glúteo médio, a força dos abdutores do lado sintomático, e comparei com a força dos adutores. Porque se o cara tem dor bilateral, como é que eu vou avaliar se eu estou ganhando força? Comparar com o lado oposto? Não dá. Então eu comparei o abdutor com o adutor do mesmo lado sintomático. E percebi que a razão é menor que 1. Ou seja, o adutor é mais forte do que o abdutor em pessoas com dor anterior do joelho. E pessoas assintomáticas, pessoas normais, têm a relação 1 para 1. O glúteo médio está igual ao adutor. E é isso que eu tenho que buscar, igualar com o adutor. E eu percebi a mesma coisa porque eu fiz depois uma somatória. Eu falei, pô, mas ele acabou de falar que não é só abdutor que manda ali. Tem um conjunto de músculos ali atrás que todos atuando em conjunto vão segurar aquela adução e rotação medial do fêmur. Tá, se ele acabou de falar isso, como é que ele avaliou só o abdutor? Aí eu somei. Eu coloquei a força dos abdutores mais rotadores laterais mais extensores da coxa, do quadril. Somei, coloquei tudo em cima. E dividi pela força dos adutores, flexores e o que faltou? E rotador medial. E eu percebi a mesma coisa. O complexo póstero-lateral, abdutores, rotadores laterais, extensores, todos esses músculos do complexo póstero-lateral estão mais fracos quando eu comparo ao complexo antero-medial. Por isso que eu falei que tem que começar a ser mais 3D a nossa avaliação do quadril e não unidimensional. Então está aqui esse termo que eu tenho usado cada vez mais. Fortalecimento do complexo póstero-lateral do quadril. Glúteo máximo, glúteo médio, de preferência as fibras posteriores, rotadores laterais, piriforme, todo mundo que vai frear o movimento para não deixar em valgo, ou que vai evitar a queda da pelve para o lado oposto. Então, a partir disso, aqui eu vou mostrar um pouco do que a gente faz, um pouco do nosso protocolo. Aqui uma atleta da seleção sub-17, um trabalho lá no vestiário da Grande, está o Gustavão aí, né? Conhece bem esse vestiário aqui. Um trabalho de ostra, amarrando um elástico ao redor dos joelhos, eu peço para o paciente fazer a rotação lateral. Não vou entrar muito em detalhe nesse agora, que eu vou mostrar daqui a pouco na parte prática. Esse é o Fire Hydrant, ou cachorrinho, mais fácil para o brasileiro. Mantém a coluna estável e faz essa abdução com rotação lateral, usando uma faixa elástica, também aqui com uma menina da sub-20. Tá? Depois também eu entro em detalhe nesse exercício na parte prática. O exercício de SLR, lateral, tá? Colocando o peso, o macete aí, qual é o macete? Manter a perna em extensão. Se você fizer o SLR reto aqui, você vai pegar tensor da face lata, que além de abdutor é rotador medial. Eu não quero tensor na jogada. Então faça em extensão. E mesmo assim saiba que ele pega bastante tensor da face lata. Eu gosto muito de começar, eu tenho cada vez mais pensado nisso, em você começar sempre em cadeia aberta. Comece o tratamento em cadeia aberta, para que o paciente comece a mandar o estímulo de controle motor para recrutar um músculo específico. Se eu pegar uma pessoa que tem uma fraqueza do complexo posterolateral e mandar fazer o agachamento, ou mandar fazer o afundo, por mais que eu peça, que eu ponha um elástico puxando para ele vencer, ele não sabe que tem que ativar isso aqui. Ele vai usar todo mundo, vai ficar duro, vai usar até o trapézio. Então dê o comando, ative o complexo em cadeia aberta e depois você coloca o paciente em pé na cadeia fechada. Aqui, fazendo um exercício simples, a gente chama de Napoleão, fazendo a extensão da coxa. E aqui, ó, um detalhe, coloquei uma corrente alce. Se existe inibição artrogênica do quadril, será que se eu eletroestimular, eu não vou começar a despertar mais rápido o aparelho, o músculo, o glúteo? Então é uma ideia também quando você tem aquele paciente que não consegue recrutar, associado ao tratamento, sempre associado ao exercício ativo. Aqui a marcha lateral, que também eu vou mostrar na prática. Parei de usar a marcha lateral reta, pegar aquela marcha lateral com elástico nos pés e fazer ele aqui, ó,
concêntrico e segurando o excêntrico. Isso aqui, cada vez mais eu vejo os pacientes, pegou aqui, mas está pegando aqui também, que é tensor da face lata. Por isso que eu estou dobrando, faço sempre essa flexão agora de joelho e peço a marcha lateral, mantendo o que a gente chama de estratégia do quadril. Tá? Quanto mais eu fizer exercício de extensão só para a coxa, mais eu vou utilizar o quadríceps. E essas pessoas normalmente com insuficiência em membro inferior, eles têm força no quadríceps. O que eles não têm força é no glúteo. Então, quanto mais eu fortalecer o quadríceps, mais eu aumento a distância dele em relação aos músculos que controlam o movimento, que são os músculos do quadril. Será que não está na hora da gente começar primeiro trabalhar quadril, a hora que equilibrou, aí vamos dois juntos? Se eu começar quadríceps e quadril da mesma forma, o tratamento, eu vou fazer isso aqui, ó. A diferença vai continuar. Um outro exercício aqui, eu gosto muito desse, mas em atleta já de alta performance, não faça isso com sedentário, um pliométrico, nessa shuttle machine, fazendo com que o elástico puxando para dentro e ele vencendo, ele abrindo. Então nada, falo sempre isso, nada de colocar a bolinha no meio das pernas para agachar, botar a bolinha aqui e apertar para agachar, você só faz adução, você só está levando para o problema, faço justamente o oposto. Eu quero levar para a abdução e para a rotação lateral durante o movimento. Introduzindo aí no protocolo, sempre focando o complexo posterolateral, numa bailarina, um trabalho nesse trilho na frente do espelho, ela tentando corrigir aqui no plano frontal, ela não deixa o joelho entrar, não deixa o joelho fisgar para dentro. E aí introduzindo aqui o que eu... não deu. Tinha aberto agora há pouco. Esse era o deadlift. Esse exercício é difícil de ser realizado. Você vai colocar o pé aqui, o paciente vem com a mão oposta, cruza, segura um peso, você vai aumentando. Cruza aqui. Bem agora foi acontecer isso, nessa posição que eu estou aqui. Ó, pega o peso e sobe fazendo isso, ó, rodando o tronco para lá. O que eu fiz com o quadril? Olha o quadril. Ó. Rotação lateral, extensão e abdução. Faça 3 de 10, você vai sentir que vai queimar bem ali no complexo posterolateral. Esse vídeo que eu ia mostrar aí. Outro ponto importante. Esse é o padrão que eu encontro até em atleta de alta performance. Cabeceou, cai com o joelho aqui. Vai agachar, faz o joelho aqui. Na academia não precisa nem falar, né? É o joelho aqui. Isso aqui eu estou usando quadríceps puro. Eu estou jogando 100% da carga no joelho. A tíbia ela tem que ficar fixa, perpendicular ao solo. Você que tem que ir lá para trás. Bom, não preciso falar mais nada depois da brilhante apresentação. Mas a ideia aqui não é só o fato de tirar a carga patelofemoral. A ideia aqui é dividir. É 50% joelho e 50% quadril. E não 100% joelho. Eu estou distribuindo a função no membro inferior. E a ideia é aqui, ó, treinar e deixá-lo assim. Vamos começar a trabalhar isso. Será que eu, trabalhando dentro do vestiário, trabalhando lá no DM, a gente vai conseguir transportar isso no campo? A hora que ela cabecear, ela vai fazer isso aqui? Pergunta a ser respondida. Mas a gente tem que trabalhar sempre buscando uma perfeição em termos de correção biomecânica. Aqui, Nádia, eu te mato, Nádia. Estava abrindo agora, todos estavam abrindo. O split squat, também corrigindo o valgo, usando essa estratégia do quadril para levantar. Na hora de levantar, ela usa bastante glúteo máximo. Um exemplo aqui, ó, também é uma avaliação do laboratório. Na verdade, é um maratonista, não é profissional, mas é um maratonista. Ele fazendo aí a desaceleração, a gente percebe como o joelho entra, né? Ó. Não tem controle nenhum, tem um pobre controle do quadril. Ele está usando simplesmente o quadríceps, não tem controle no quadril. Aqui, você está dando para ver um vetor azul? Saindo do solo, ó, da plataforma de força? Então ele está cruzando medialmente essa força de reação do solo. A ideia é fazer o treinamento para que ele comece a usar esse padrão. Ó. Deixa o joelho sempre lateral à força de reação do solo. E observe como ele usou o tronco para frente. Ó. Ele usou o quadril, ele está usando a estratégia do quadril. Ele está usando o quadril e o tronco para tirar a carga do joelho. Eu acho que essa que é uma ideia inicial num tratamento. Temos evidência? Eu falei, muito bonito, falei da força do quadril e da dor no membro inferior. Será que a gente tem evidência de que, fortalecendo esses caras, a gente vai melhorar alguma condição do membro inferior? Esse é um outro paper que nós publicamos lá na Santa Casa, também na JOSPT em 2010, onde nós fizemos um ensaio clínico randomizado em pessoas com dor patelofemoral. Dividimos em 3 grupos. Um grupo sem tratamento, controle. Um grupo só fortalecendo o quadríceps.
e um grupo que manteve o quadríceps, mas nós acrescentamos fortalecimento do quadril. Tá? E fomos observando a melhora durante o tratamento. Eu posso afirmar que o quadril é a chave do tratamento desse tipo de paciente. Porque o grupo que adicionou o quadril, ele teve uma melhora muito mais importante do que a melhora do grupo só joelho. Tá? Os dois melhoraram, mas foi significante, foi clinicamente significante apenas no grupo que acrescentou o quadril. E exercício simples, ó, que eu estou mostrando aqui com uma faixa elástica. Nada elaborado. Esse foi o trabalho que nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho publicado na JOSP em 2010. E aí, por fim, dentro da nossa linha de pesquisa, aqui onde eu comecei a usar esse termo, ó, nós validamos o termo complexo posterolateral do quadril para tratamento de pessoas com lesão em membro inferior. Um outro ensaio clínico com um follow-up de 1 ano, onde nós conseguimos também resultados muito mais expressivos e significantes no grupo que acrescentou quadril, e aqui o antes e o depois. Tem o erro do vídeo, mas é só como ilustração mesmo, o trabalho está aí, toda a parte metodológica pode ser depois avaliada. Mas a ideia é conseguir corrigir nos 3 planos. Não é só o plano frontal ou sagital, temos que pensar no plano transverso. Aqui uma outra linha nossa, esse aqui é um trabalho também que nós publicamos em 2011 na JOSPT, mostrando o tratamento conservador das lesões de labrum acetabular, tentando entrar um pouco nas evidências do complexo para o quadril. Tá? É uma série de casos, alguns atletas, outros sedentários, mas mostramos que esse trabalho de correção, de controle do tronco, esse trabalho de controle da pelve, controle dos músculos do quadril, do complexo, pode sim melhorar bastante a dor, a função e a qualidade de vida em pacientes com lesão de quadril. O protocolo está lá, vocês podem pegar no site, esse protocolo ele faz parte do paper, então lá no paper vocês podem utilizar aí para tentar guiar um pouco, para tentar auxiliar na prática clínica. Estou indo para a parte final, tenho ainda 3 minutos, acabou o tempo ficando em cima, tranquilo. Uma pergunta, qual é o verdadeiro core? A gente fala tanto que o core, o centro de massa, o controle central do corpo é aqui, transverso abdominal, multífidos, assoalho pélvico, é o powerhouse, é o diafragma. Será que o controle é aqui? Será que o verdadeiro core é abdominal? Se a minha pelve estiver assim, o que o meu abdominal vai fazer? O que o transverso vai fazer? Ele tem braço de alavanca para puxar a pelve de volta? Não tenho certeza dessa resposta, é simplesmente levantando aqui uma questão. Talvez a gente deva olhar mais para o complexo posterolateral como o novo core. Outra dúvida fica, se eu tenho paciente com fraqueza ou insuficiência na ativação do complexo posterolateral, o que eu começo fazendo? Fortalecimento ou treino sensório-motor? Será que o problema é fraqueza? Ou será que o problema é déficit de controle em cadeia fechada? Também não temos essa resposta. Aqui é na área, uma tese de mestrado, que logo, logo a gente vai ter os resultados. 1 ano, promessa? Logo, logo a gente consegue responder essa dúvida clínica. Como perspectivas, existem várias, mas aqui eu deixei só uma. Está aqui o Flavião quando ele ainda tinha cabelo, né? Estava magrinho. Avaliar, fazer o Craig test, o Dial test, para observar se esse indivíduo não tem uma antiversão excessiva do colo femoral. Porque a gente sabe que um colo varo, se ele tem um colo do fêmur varo, acendeu o trocânter, diminuiu o comprimento e tensão do glúteo médio. Talvez você tenha aumentado o braço de alavanca, mas o comprimento e tensão diminuiu. Se é um paciente que tem um valgo femoral, tem um colo valgo, eu aumento o comprimento e tensão do glúteo médio, mas eu estou diminuindo o braço de alavanca. São respostas que eu não tenho ainda. O que é melhor? Ter um colo varo ou valgo? Outra coisa, se eu tiver uma torção do fêmur, meu fêmur é torcido anteriormente, eu tenho uma antiversão femoral, eu não vou andar com o pé assim. Se eu tenho uma antiversão, eu vou andar com o pé reto. Para eu colocar o pé para frente, eu vou ter que fazer uma rotação medial do quadril. Então eu pego todas aquelas fibras posteriores do glúteo médio e jogo ela para frente do eixo de rotação. Então uma pessoa que tem uma antiversão excessiva, ela tende a ter uma insuficiência maior dos músculos do complexo posterolateral. Só que aí é um problema ósseo. Como é que eu trato isso? Ainda não sei. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Acho que eu fiquei dentro dos 30 minutos. Gostaria bastante de agradecer todos os colegas que vieram de tão longe para prestigiar o nosso evento. Agradeço muito a todos vocês por estar aqui, para a gente estar trocando esse carinho, trocando essas informações todas.
Está sendo um ambiente muito gostoso passar esse final de semana com vocês. E agradeço também a toda a nossa equipe e o pessoal que ajudou bastante na organização. Muito obrigado pela atenção.